Imagina que é o ano 1992. Agora, fecha os olhos e viaja no tempo, apenas alguns anos à frente. Há uma oficina nos arredores de uma cidade industrial. O silêncio é espesso, quebrado apenas pelo gotejar de uma tubagem. Num canto, sob um plástico cinzento coberto de pó, adivinha-se uma forma familiar. Ao aproximar-se, com um dedo, alguém limpa o lombo de uma besta adormecida. Ali está, deslustrado mas orgulhoso, o mesmo cavalo alado. Mas já não galopa sobre as dunas. Agora jaz sobre um manual de desmanche esquecido, sobre a tampa de uma caixa de ferramentas que ninguém usa. O rugido apagou-se para sempre. Como é possível? Como se passa de ser campeão do mundo, de ser sinônimo de força e resistência em meio mundo, a converter-se num fantasma nos catálogos, numa anedota nostálgica? Esta não é a história de uma marca que fracassou por fazer as coisas mal. É a história épica e trágica de uma ambição desmedida, uma ambição que nasceu literalmente das cinzas e da fome. É a crônica de um sonho industrial que se atreveu a sonhar em voar mais alto que ninguém, num momento em que o país que o pariu mal conseguia pôr-se de pé. Esta é a história de Pégaso. E tudo começou, como os grandes mitos, na absoluta desolação. 1946. Um cavalo alado surge das ruínas. Para entender o milagre de Pégaso, primeiro há que respirar o ar do seu tempo. Estamos em Espanha, no ano 1946. A Segunda Guerra Mundial terminou na Europa, mas aqui o conflito interno concluiu 7 anos antes, deixando uma cicatriz infinitamente mais profunda e próxima. O país é uma paisagem física e econômica devastada. As estradas, as pontes, as vias férreas, destruídas ou abandonadas após anos de combates. A indústria, inexistente ou obsoleta. O isolamento internacional é quase absoluto. A Espanha não receberá o Plano Marshall que está a reconstruir a Europa. A fome, senhas de racionamento e uma necessidade desesperada, visceral, de mover coisas. De mover materiais para reconstruir aldeias, de mover colheitas para alimentar cidades, de mover maquinaria para levantar fábricas. E para mover tudo isso, são necessários caminhões. Mas não há caminhões. Os poucos que sobreviveram à guerra estão feitos em pedaços, e não há divisas para importar os modernos veículos que começam a rodar nos Estados Unidos ou numa Europa que se reconstrói a toda a velocidade. Neste contexto de necessidade extrema, nasce a invenção. A necessidade não é apenas a mãe da invenção. É a parteira de um gigante. O governo, compreendendo que a soberania nacional dependia também da soberania industrial, toma uma decisão histórica. Não se vai depender da caridade nem dos créditos estrangeiros para ter caminhões. A Espanha vai fabricar os seus. Assim, por decreto, nasce a Empresa Nacional de Autocaminhones S.A., ENASA. Um nome burocrático, frio, para uma missão ardente. E esta empresa necessita de uma marca, um símbolo que encarne o seu propósito. Não podia ser um nome de siglas, nem um acrônimo técnico. Tinha de ser algo que falasse à alma, que inspirasse. E alguém, numa sala de reuniões, olhou para a mitologia grega e encontrou Pégaso. A escolha não pôde ser mais simbólica, mais audaz ou mais bela. Pégaso, o cavalo alado, nasceu do sangue da Medusa, uma criatura surgida do horror. Mas Pégaso não era um monstro, era um ser nobre, puro, que levava os raios de Zeus e que, uma vez domesticado pelo herói Belerofonte, lhe permitiu alcançar feitos impossíveis, voar até ao Olimpo. Que melhor metáfora para uma empresa que nascia do sangue e das ruínas de uma guerra civil, com a missão de elevar um país desde o solo. O cavalo alado não representava apenas força ou velocidade. Representava a ambição de transcender. Representava a vontade de escapar da gravidade das circunstâncias, de voar por cima da miséria e do atraso. Desde o primeiro dia, o logótipo do cavalo alado, desenhado com linhas poderosas e dinâmicas, foi muito mais do que um adorno. Foi um manifesto. Uma declaração de intenções gravada em aço. Não íamos construir apenas caminhões, íamos construir lendas sobre rodas. Mas todo manifesto necessita de um profeta, um visionário capaz de dar forma a um sonho tão descomunal. E esse homem chegou com um portfólio cheio de designs da Alfa Romeo e uma mente que funcionava a rotações impossíveis. O gênio de Wilfredo Ricard. Sonhar com Ferraris quando faltava o pão. À frente do projeto técnico de Pégaso colocou-se um homem que era em si mesmo uma contradição andante para a Espanha de 1946.
Wilfredo Ricard, um engenheiro catalão de fama internacional, vinha de dirigir gabinetes técnicos na Alfa Romeo, na Itália de Mussolini, onde tinha desenhado motores de competição e carros de luxo. Era um técnico de elite, habituado aos laboratórios de última geração, às ligas leves, à aerodinâmica. E colocam-no ao comando de um projeto cujo primeiro objetivo é fabricar caminhões de carga básicos para um país em ruínas. Qualquer pessoa teria visto isto como um passo atrás, como um exílio profissional. Ricard viu-o como uma oportunidade única, uma tela em branco. A sua filosofia era tão simples quanto revolucionária e colidiu de frente com a mentalidade mais pragmática e de curto prazo. Ricard acreditava, com uma fé quase religiosa, que para construir os melhores caminhões do mundo, primeiro havia que demonstrar que se era capaz de dominar a engenharia mais avançada e exigente do mundo. E qual era essa engenharia nos anos 40? A dos automóveis desportivos de grande luxo, o território sagrado de marcas como Ferrari, Mercedes-Benz ou Maserati. Enquanto o país se esforçava por conseguir farinha e cimento, Ricard e uma pequena equipa de engenheiros fiéis começaram, no mais absoluto segredo, um projeto paralelo e escandaloso. Fabricar um superdesportivo espanhol. O resultado, apresentado no Salão do Automóvel de Paris em 1951, foi um choque para o mundo. O Pegasus Z102. Não era uma cópia, nem uma adaptação. Era um automóvel de uma modernidade avassaladora. Levava um motor V8 de liga leve, desenhado e fabricado integralmente pela ENASA, com dupla árvore de camis à cabeça, uma tecnologia de Fórmula 1 para a época. Podia montar compressor, alcançando mais de 300 cavalos de potência, o que o convertia no carro de produção mais potente do mundo durante um tempo. O seu chassi era revolucionário, com travões de tambor nos 4 laterais, uma raridade, e uma atenção maníaca ao detalhe. As carroçarias, espetaculares, eram encomendadas aos melhores carroceiros europeus, como Touring ou Sautic. O Z102 e a sua evolução Z103 não eram veículos de transporte. Eram obras de arte mecânicas, esculturas em movimento que competiam diretamente com os Ferrari de Enzo e os Mercedes do pós-guerra. E aqui vem o mais fascinante: fabricaram-se apenas 86 unidades. Era um projeto que nunca daria lucros, mas cumpriu a sua missão na perfeição. Os seus compradores foram o Shah da Pérsia, o ditador dominicano Rafael Leônidas Trujillo, milionários americanos e aristocratas europeus. A mensagem que Pegaso, e por extensão a Espanha, enviaram ao mundo foi cristalina. Não nos subestimem. Podemos fazer o que vocês fazem, e podemos fazê-lo excelente. Se somos capazes disto, imaginem o que podemos fazer com um caminhão. Ricard usou o Z102 como um cartão de visita técnico deslumbrante. Era a prova de que nas oficinas de Barcelona não só se aparafusavam chassis, pensava-se, inovava-se, sonhava-se em grande. Sonhar com Ferraris quando faltava o pão não era um desperdício, era uma estratégia de marketing genial e uma injeção de orgulho para uma nação necessitada de heróis. Mas enquanto o Z102 monopolizava as manchetes, na mesma fábrica, outra besta, muito mais terrena, começava a rugir com uma frequência que mudaria a face do país. Os primeiros rugidos, caminhões para construir um país. Enquanto o Z102 deslumbrava nos salões, o coração real de Pegaso batia nos motores a gasolina de 6 cilindros em linha que saíam da linha de montagem da fábrica da Zona Franca de Barcelona. Estes eram os autênticos cavalos de batalha, os que tinham de traduzir o sonho em realidade palpável. Os primeiros modelos, conhecidos simplesmente como Pegaso 1, Pegaso 2 e Pegaso 3, eram a antítese do desportivo de luxo. Eram pura funcionalidade, robustez e bom senso feito aço. Não havia lugar para floreados. Foram desenhados com uma premissa fundamental. Tinham de funcionar num país onde uma oficina sofisticada podia estar a centenas de quilômetros, onde os mecânicos aprendiam com a prática e onde os caminhos eram, na melhor das hipóteses, pistas de terra e pedra. Por isso, a simplicidade mecânica era uma religião. Os motores, embora grandes e potentes para a época, eram de arquitetura simples, com uma distribuição de válvulas lateral que os tornava mais tolerantes a um ajuste não perfeito e mais fáceis de reparar. As cabeças do motor eram desmontáveis por cilindro, um detalhe brilhante. Se queimasse uma junta ou se rachasse uma cabeça, não era necessário desmontar o motor inteiro, apenas se substituía a unidade danificada.
Os caminhões estavam sobredimensionados. Os eixos, os travões, as embreagens, tudo estava construído para aguentar mais do que o estritamente necessário, prevendo o abuso constante. Estes Pegasus primordiais não procuravam recordes de velocidade ou de consumo. Procuravam a indestrutibilidade. E encontraram-na. Cedo, a sua distinta frente arredondada e o seu emblema do cavalo alado converteram-se numa imagem omnipresente em todas as obras de reconstrução nacional. Foram eles que levaram o cimento e o aço para construir barragens como a de Iesa ou Mequinenza. Foram os seus reboques que transportaram as vigas para os primeiros altos fornos da siderurgia basca. Os seus chassis foram a base dos primeiros autocarros que ligaram capitais de província com aldeias remotas. Converteram-se, literalmente, na coluna vertebral móvel da Espanha dos anos 50. Para os transportadores, um homem duro e pragmático, Pégaso ganhou algo mais valioso do que uma manchete num jornal. Ganhou o seu respeito e o seu carinho. Um Pégaso puxava qualquer carga, subia qualquer desfiladeiro carregado até ao limite, e quando algo se partia, era possível consertá-lo com umas chaves, um martelo e um pouco de engenho. Não era um caminhão estrangeiro, com peças inalcançáveis e diagramas elétricos incompreensíveis. Era o nosso. Nascia assim um mito prático, de lama e óleo, que se somava ao mito de luxo e tecnologia. Pegaso tinha alcançado algo único. Ser ao mesmo tempo o sonho inalcançável do desportivo de sonho e o companheiro de trabalho fiável do camionista de aldeia. Tinha demonstrado que podia voar com o Z-102 e agora demonstrava que podia caminhar com firmeza sobre a terra mais abrupta. Mas Pégaso não estava destinado a ser apenas um herói local, por muito grande que fosse a sua façanha doméstica. O cavalo alado, uma vez que demonstrou a sua força e a sua fiabilidade nas duras estradas de casa, levantou o olhar. Olhou para o horizonte, além dos Pirineus, além do Atlântico. E nesse horizonte, encontrou um continente inteiro que, curiosamente, se lhe parecia muito. Um continente de distâncias enormes, de estradas tortuosas, de climas extremos e de uma necessidade feroz de transporte fiável e simples. A América Latina não esperava um caminhão cheio de eletrônica. Esperava um cavalo de batalha. E Pégaso, que acabava de terminar de se forjar na forja do pós-guerra espanhol, tinha o aço perfeito. A fase de construir um país tinha terminado. Agora começava a hora da grande conquista, a conquista da América e o cume dourado. A Pegaso tinha domesticado a paisagem espanhola. Os seus caminhões tinham passado de ser uma raridade a ser o próprio pulsar das estradas, um som tão familiar como o dos sinos da igreja. Mas uma empresa que ostenta o nome de um corcel mitológico não pode estar satisfeita em pastar apenas no seu próprio prado. O olhar dos seus diretores, tal como o dos antigos exploradores, voltou-se para o oeste, para o imenso e promissor horizonte que a América Latina oferecia. Ali não iam encontrar mercados saturados nem competidores estabelecidos. Iam encontrar algo muito mais valioso. Uma necessidade gêmea. A América Latina, em plena expansão das suas cidades e da sua indústria, necessitava de veículos robustos para caminhos que muitas vezes eram pouco mais do que promessas num mapa. E a Pégaso necessitava de escalar, crescer, deixar de ser um fenômeno local para se converter num ator global. Este capítulo não é apenas sobre a exportação de caminhões. É sobre como uma máquina de aço forjou um império de confiança através de um oceano e como, desde esse cume de glória, se começaram a vislumbrar as primeiras, pequenas e imparáveis fendas. O Comet. O caminhão que forjou um império na América Latina. A expansão internacional necessitava de um cavalo de batalha. E a Pégaso, com seu agudo sentido de oportunidade, soube encontrá-lo numa aliança estratégica. No início dos anos 60, estabeleceu um acordo de colaboração com a britânica Leyland Motors. Deste matrimônio de conveniência, nasceria o veículo que, mais do que qualquer outro, gravaria o nome da Pégaso na memória coletiva de um continente. O Pégaso Comet. O Comet não foi desenhado para ganhar concursos de elegância nem para bater recordes de velocidade. Foi desenhado com uma inteligência pragmática e profunda. O seu sucesso baseou-se em 3 pilares que eram música para os ouvidos de qualquer transportador latino-americano. Fiabilidade à prova de bomba, manutenção simples e uma adaptabilidade quase biológica.
Mecanicamente, era uma obra-prima do previsível. Utilizava motores diesel da gama Leyland, de 6 cilindros, famosos pela sua durabilidade e pelo seu binário motor a baixas rotações, ideal para subir longas encostas carregado. A transmissão, os eixos, os travões, tudo estava escolhido e dimensionado para suportar castigos que fariam chorar um caminhão mais delicado. Mas o gênio do Comet estava na sua filosofia de design. Tudo nele era acessível. Os filtros de óleo e combustível estavam em lugares onde uma mão humana podia alcançá-los. As bombas de injeção, embora complexas, eram unidades conhecidas pelos mecânicos de meio mundo. Os circuitos elétricos eram espartanos, sem sofisticações que se estragassem com a umidade ou o pó. Não tinha vícios ocultos. Era um caminhão transparente, que se deixava entender e, o mais importante, reparar com ferramentas básicas numa oficina de estrada, sob a sombra de uma árvore. Era o veículo perfeito para países onde a rede de concessionários era escassa e onde um caminhão parado durante semanas por uma peça impossível podia arruinar um pequeno empresário. O sucesso foi imediato e avassalador. O Comet converteu-se no rei indiscutível das estradas da Colômbia, transportando café pela Cordilheira dos Andes. Na Argentina, foi o cavalo de tração do Pampa, transportando grãos e gado ao longo de milhares de quilômetros de rotas por vezes intransitáveis. No Peru e no Chile, as suas versões de autocarro interurbano, os famosos Pegaso de carroçaria Marco Polo ou Caio, uniram aldeias isoladas com as capitais, ganhando uma fama lendária pela sua resistência. Na Venezuela, com o seu boom petrolífero, converteu-se no caminhão de obra por excelência. No México, operou em frotas de transporte de carga pesada, desde a fronteira com os Estados Unidos até ao sul do país. As anedotas de durabilidade converteram-se em lenda urbana e depois em simples constatação estatística. Não era raro ver autocarros urbanos Pegaso Comet em cidades como Lima ou Caracas com 25, 30 anos de serviço, tendo circulado os 7 dias da semana, 16 horas por dia. Eram veículos que literalmente morriam de velhos, não de avariados. Ganharam um carinho popular enorme. Eram os tanques que toda a gente conhecia, nos quais toda a gente tinha viajado. O projeto mais ambicioso, e que melhor simboliza o nível de ambição alcançado, foi a tentativa de fabrico local na Venezuela. Em meados dos anos 70, estabeleceu-se uma empresa mista para produzir o Comet em solo venezuelano, com o objetivo de fabricar milhares de unidades por ano para abastecer todo o mercado andino e caribenho. Era o sonho de qualquer fabricante ter uma plataforma industrial própria no coração do seu maior mercado de exportação. No entanto, este sonho colidiu brutalmente com a realidade da instabilidade política e das mudanças de governo. Os apoios prometidos esfumaram-se, o financiamento foi cortado e o projeto, após enormes investimentos, ficou abandonado, gerando perdas milionárias para a ENASA. Foi um golpe duríssimo, um primeiro aviso de que o sucesso comercial podia ser frágil quando dependia de fatores que escapavam ao controle dos engenheiros de Barcelona. Apesar deste percalço, a pegada estava feita. A Pegaso já não era uma marca espanhola. Era uma marca latino-americana. Tinha conquistado um continente sem necessidade de canhões, apenas com a força provada do seu aço. E enquanto o seu império ultramarino florescia, em casa, o cavalo alado vivia o seu verão mais longo e dourado. A Idade de Ouro, os anos 70 e o domínio da península. Se na América Latina o Comet era o rei, na Espanha dos anos 70 a Pegaso era algo mais. Era o oxigênio do transporte. O mercado interno era o seu feudo absoluto, um jardim vedado e protegido por taxas alfandegárias onde a concorrência estrangeira era testemunhal, quase exótica. A Pegaso aproveitou esta situação não para dormir sobre os louros, mas para se expandir e consolidar um domínio quase total. A gama de produtos ampliou-se até cobrir qualquer necessidade imaginável sobre rodas. Para a longa distância, estavam os poderosos modelos da série T, caminhões pesados com motores de até 300 cavalos. Para a distribuição urbana e regional, as séries M e S ofereciam chassis ligeiros e médios. No setor do autocarro, Pegaso era sinônimo de transporte público. O Pegaso Monotral, com a sua carroçaria de estrutura portante, converteu-se no autocarro urbano padrão em dezenas de cidades espanholas. O Pegaso Alhambra, um interurbano de linhas modernas e cômodo, dominava as linhas regulares entre províncias. Também havia caminhões de bombeiros, veículos para o exército, tratores para semi-reboques, dumpers para obras.
Este destacamento foi possível graças a algo que a Pégaso tinha conseguido criar: um ecossistema industrial nacional. Não só fabricava caminhões, fabricava motores, caixas de velocidades, eixos, cabinas. E ao seu redor, tinha crescido uma rede de centenas de fornecedores de componentes, vidraria, elétricos, pneus, bancos, que dependiam diretamente das suas encomendas. A Pégaso era o coração de um cluster industrial que dava trabalho a dezenas de milhares de famílias. O seu papel transcendia o comercial. Era um pilar estratégico do Estado. Os números falavam por si. No seu pico de produção, em meados dos anos 70, a Enasa fabricava mais de 20 mil veículos por ano. A sua quota de mercado em Espanha superava, folgadamente, os 70% em caminhões pesados e era praticamente de 100% em autocarros urbanos. Para o transportador espanhol, escolher não era difícil. Um Pégaso significava acesso a peças de substituição em qualquer aldeia, um conhecimento mecânico partilhado por todas as oficinas e um valor de revenda sólido. A Pégaso era a marca de todos. Desde o camionista autônomo que com o seu único veículo mantinha a sua família, até as grandes frotas estatais como a da Companhia Telefônica ou da Renfe, todos confiavam no cavalo alado. A fábrica da Zona Franca de Barcelona e as outras unidades em Madrid e Valladolid funcionavam em pleno rendimento. O mundo era estável, o futuro parecia uma extensão linear do presente. Mas em outubro de 1973, a milhares de quilômetros de Barcelona, um evento geopolítico acenderia o rastilho que acabaria com a Idade de Ouro. A tempestade perfeita, a crise do petróleo e as primeiras fendas. A crise do petróleo de 1973 foi um terremoto cujas ondas sísmicas chegaram a todos os cantos da economia global. Os países árabes da OPEP decretaram um embargo e quadruplicaram o preço do crude. Da noite para o dia, o combustível, o sangue do transporte, tornou-se um luxo. Para o setor do transporte rodoviário, foi um golpe direto no coração. Os custos operacionais dispararam. Muitos pequenos transportadores faliram. Os que sobreviveram travaram a seco qualquer intenção de renovar ou ampliar as suas frotas. A procura de caminhões novos, que até então tinha sido uma linha ascendente, desmoronou-se. Para a Pégaso, isto foi o princípio do fim da inocência. A crise revelou, com crueldade cirúrgica, as suas debilidades estruturais profundas. Ao ser uma empresa estatal, os seus objetivos não eram puramente comerciais. Tinha a obrigação de manter o emprego e a produção nacional. Isto traduzia-se num quadro de pessoal enorme, com custos fixos altíssimos, salários, pensões, manutenção de fábricas gigantes, e uma estrutura de gestão pesada, lenta, pouco ágil para reagir às mudanças do mercado. Quando chegaram os tempos de vacas magras, a Pégaso não pôde ajustar o seu tamanho com a rapidez necessária. Continuaram a fabricar caminhões a um ritmo que o mercado já não podia absorver, acumulando estoque invendável. Os números vermelhos apareceram nas contas da Enasa pela primeira vez de forma séria e sustentada. A empresa, habituada a operar num ambiente protegido e estável, não estava desenhada para a austeridade nem para a concorrência feroz. O seu calcanhar de Aquiles, até então oculto pelo sucesso, ficou a descoberto. A dependência total de um mercado protegido. Tinha crescido forte, mas numa estufa. Não tinha desenvolvido os músculos necessários, inovação radical, eficiência extrema, marketing agressivo, gestão financeira moderna, para sobreviver numa selva aberta. O colosso começava a cambalear. Os seus alicerces, de betão político e necessidade nacional, estavam a rachar sob a pressão de uma nova realidade econômica. A Pégaso estava ferida, sangrando pela ferida da rentabilidade. Mas ainda era forte, ainda contava com o carinho de um país e com um império na América. No entanto, o mundo ao seu redor começava a mudar a uma velocidade vertiginosa para a qual a sua pesada armadura não estava preparada. As muralhas alfandegárias que durante décadas tinham protegido o seu reino na Península Ibérica começavam a desmoronar-se perante a pressão de uma nova ideia, a integração europeia. E do outro lado dessas muralhas, à espera, havia novos gigantes. Gigantes como Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN e Iveco, que levavam anos a travar guerras comerciais em mercados abertos, aperfeiçoando os seus produtos, as suas redes de serviço e as suas finanças.
estavam mais ágeis, mais capitalizados e famintos de novos territórios. Para eles, a Espanha era a última fronteira por conquistar. O rugido dos seus motores, mais eficientes e modernos, já se escutava na distância. A batalha pela sobrevivência do cavalo alado, a verdadeira batalha, tinha acabado de começar. A queda do cavalo alado. Os anos 80 amanheceram em Espanha com um novo rumor de fundo, diferente do dos motores Pégaso. Era o rumor das gruas levantando novos edifícios, o zumbido dos computadores em novos escritórios, o sussurro de um futuro chamado Europa. Após a morte de Franco em 1975 e a transição para a democracia, o país embarcou numa transformação política e econômica sem precedentes. Uma das suas pedras angulares era a integração na Comunidade Econômica Europeia, um processo que implicava, entre outras coisas, o desmantelamento das barreiras alfandegárias que durante décadas tinham protegido a indústria nacional. Para a Pégaso, aquele rugido distante que se escutava de além dos Pirineus transformou-se, de repente, num estrondo ensurdecedor às portas do seu próprio jardim. A idade da inocência, do conforto, tinha terminado. Agora começava uma corrida desesperada não pela liderança, mas pela simples sobrevivência. Os 80, a desesperada procura de um aliado. A abertura do mercado espanhol foi como abrir as comportas de uma represa. Uma torrente de marcas europeias, ávidas e preparadas, inundou as estradas que durante tanto tempo tinham sido território Pégaso. A Mercedes-Benz chegou com a sua aura de qualidade indestrutível e a sua rede de serviço impecável. A Volvo e a Scania desembarcaram com a sua fama de robustez nórdica e cabinas que eram palácios perante os espartanos interiores espanhóis. A MAN e a DAF ofereciam tecnologia moderna e eficiência. E a Iveco, o consórcio italiano nascido da Fiat, o M, Lancia e Unic, chegou com uma agressividade comercial feroz. Estes não eram competidores, eram predadores de um ecossistema novo para eles. Ofereciam o que o mercado espanhol, cada vez mais exigente e exposto às novidades, começava a pedir: conforto para o condutor, motores mais eficientes em consumo, menor manutenção e uma imagem de modernidade. A Pégaso, débil pelas perdas acumuladas após a crise do petróleo e atormentada pela sua rígida estrutura estatal, viu-se de repente em inferioridade tecnológica, comercial e financeira. A sua reação foi compreensível, mas desesperada. Procurar um parceiro tecnológico forte que lhe proporcionasse de um só golpe o que tinha levado anos a desenvolver aos seus rivais. Assim começou um périplo de alianças falhadas que parecia uma tragicomédia. Primeiro foi a International Harvester americana, no final dos anos 70. A colaboração deu alguns frutos, como o motor V8 diesel que equiparia alguns modelos, mas a própria IH estava em graves problemas na sua casa e a aliança diluiu-se sem ter aportado uma solução estrutural. Depois veio o flerte com a MAN no início dos anos 80. Chegou-se a fabricar um modelo conjunto, o Pégaso 108, basicamente um MAN com o cavalo alado na calandra. Mas a colaboração foi superficial. A MAN não estava disposta a ceder a sua tecnologia mais avançada a um potencial competidor no seu próprio mercado de expansão. A aliança rompeu-se. Depois chegou a Volkswagen, com a ideia de entrar no segmento de caminhões pesados. Daí saiu o projeto do Pegaso Volkswagen, que nunca chegou a concretizar-se num produto convincente. Finalmente, em meados dos anos 80, assinou-se um acordo de colaboração com a DAF. Esta foi talvez a mais séria, e dela nasceria uma parte importante da tecnologia para o caminhão no qual a Pégaso depositaria as suas últimas esperanças. Mas, de novo, era uma solução parcial. O problema de fundo de todas estas alianças era que eram remendos temporários. A Pégaso não necessitava de um motor ou de uma caixa de velocidades emprestada, necessitava de uma injeção massiva de capital para uma modernização industrial integral. Necessitava de redesenhar toda a sua gama do zero, construir novas cabinas modulares com altos níveis de conforto e segurança, desenvolver motores modernos de injeção direta e turbo de geometria variável e automatizar as suas fábricas, antiquadas e pouco produtivas. Isso custava milhares de milhões de pesetas que o Estado, já em plena reconversão industrial e com outras prioridades, não estava disposto a injetar numa empresa cronicamente deficitária. Cada aliança era uma tentativa de tapar um buraco no casco de um navio que se afundava por todos os lados. Enquanto a Pégaso negociava e renegociava, os seus rivais não esperavam.
construíam concessionários, formavam redes de serviço e levavam um a um os seus clientes históricos. As grandes frotas, as empresas de transporte mais modernas, as administrações públicas que já não tinham de comprar nacional por decreto. O mercado espanhol já não era um feudo, era um campo de batalha e a Pégaso estava a perder a guerra na sua própria terra. Mas no meio desta retirada, nos túneis do seu departamento de A+D, um grupo de engenheiros fiéis ao espírito de Ricard preparava uma última e deslumbrante jogada. O último lampejo de gênio. O Pégaso Troner e a vitória no Dakar. No final dos anos 80, quando o fim já começava a vislumbrar-se nos relatórios econômicos, a Pégaso fez um esforço titânico para dar à luz um caminhão que pudesse competir de igual para igual com os melhores da Europa. Fruto em grande parte da tecnologia obtida da colaboração com a DAF e da própria teimosia dos seus engenheiros, nasceu em 1987 o Pégaso Troner. Este caminhão não era uma evolução, era uma revolução dentro do catálogo Pégaso. Finalmente, aqui estava um veículo moderno. O Troner tinha uma cabina modular ampla, com um interior que podia equiparar-se em conforto, ar-condicionado, camas, isolamento acústico, aos dos seus rivais escandinavos. As suas linhas eram angulosas, aerodinâmicas, afastadas do design tradicional e arredondado dos Comet. Debaixo do capô, oferecia motores de última geração, com potências que escalavam até aos 400 cavalos de força, e caixas de velocidade sincronizadas de até 16 velocidades. Era, sem dúvida, o caminhão mais avançado que alguma vez tinha saído das fábricas da Enasa. Um caminhão do qual qualquer marca europeia poderia ter se sentido orgulhosa. Era o digno herdeiro do espírito do Z-102. Demonstrar contra ventos e marés que a engenharia espanhola podia alcançar o cume. E para demonstrá-lo ao mundo, a Pégaso recorreu ao mesmo cenário que os grandes usam para validar a sua tecnologia nas condições mais extremas. A competição. Uma equipa de competição preparou vários Troner para participar no Rally Dakar, a prova de resistência mais dura do planeta, onde os caminhões enfrentam dunas, rochas, calor extremo e milhares de quilômetros de tortura mecânica. E contra todas as previsões, em 1992, um Pégaso Troner pilotado pela equipa espanhola Perline cruzou a linha de meta em Dakar como vencedor absoluto na categoria de caminhões. Foi uma proeza monumental. As imagens do Troner, coberto de pó e glória, com o cavalo alado no capô, deram a volta ao mundo. Era a vitória sonhada, a confirmação técnica suprema. Mas aqui reside a trágica paradoxo mais cruel de toda a história da Pégaso. O triunfo no Dakar, o momento de máxima glória desportiva e de validação de engenharia, ocorreu quando a empresa que o fabricava estava em terapia intensiva financeira, com o respirador artificial das ajudas estatais e as portas da privatização. O mundo celebrava o campeão, ignorando que o campeão estava prestes a ser despejado. O Troner converteu-se na metáfora perfeita do destino da Pégaso. Tecnicamente brilhante, comercialmente tardio. Chegou ao mercado quando a batalha comercial já estava quase perdida, quando a rede de vendas se desmoronava e quando a imagem de marca já se associava mais ao passado do que ao futuro. Os transportadores admiravam o Troner, mas na hora de assinar o cheque, muitos optavam pela segurança de uma marca com futuro, por um Mercedes ou um Volvo. O Troner foi um farol de excelência que iluminou, com luz cegante, o naufrágio iminente. Foi o último e mais belo rugido do cavalo alado antes de ser selado por outro dono. 1990. A privatização e o adeus ao cavalo alado. A situação era insustentável. As perdas da Enasa tinham se convertido num buraco negro para os cofres públicos. O governo de Felipe González, imerso numa política de modernização e ajuste econômico, tomou a decisão que se previa há anos. A Pégaso devia ser privatizada. Não havia alternativa. O Estado já não podia, nem queria, continuar a subsidiar uma empresa que não era viável num mercado aberto. O processo de venda começou e foi um espetáculo agridoce, quase humilhante, para o outrora orgulho nacional. Vários gigantes interessaram-se. A MAN alemã viu a oportunidade de entrar diretamente no mercado espanhol com fábricas próprias. A Mercedes-Benz também avaliou a compra, tentada pela infraestrutura produtiva. Mas a vencedora do leilão foi a Iveco, a divisão de caminhões do grupo italiano Fiat. O acordo fechou-se em 1990.
O preço oficial foi de cerca de 60 mil milhões de pesetas, uma cifra que, no contexto de uma transação desta magnitude, era quase simbólica. O que se pagava realmente não era pela marca Pegaso. Pagava-se pelas fábricas de Madrid, Barcelona e Valladolid, pela maquinaria, pela carteira de pedidos e, sobretudo, pelos milhares de trabalhadores qualificados e por uma quota de mercado que, embora minguante, ainda era significativa. O cavalo alado, como ativo comercial, valia muito pouco. O que se seguiu foi uma lenta e metódica agonia. A Iveco atuou com a lógica fria de uma multinacional. Não necessitava de duas marcas competindo entre si no mesmo mercado. Ao princípio, manteve certa continuidade. Os modelos mais modernos, como o próprio Troner e a furgoneta Ecos, continuaram a ser fabricados durante alguns anos, por vezes com double badging, Pegaso e Iveco. Mas o investimento e o desenvolvimento centraram-se nos modelos da marca italiana. Pouco a pouco, o nome Pegaso foi desaparecendo dos catálogos, da publicidade, dos concessionários. O logótipo do cavalo alado foi sendo apagado das fachadas, substituído pelo vermelho da Iveco. Para 1993, mal se comercializavam veículos novos com a marca Pegaso. Para meados da década, o silêncio era absoluto. A marca tinha sido absorvida, diluída e finalmente extinta. As fábricas continuaram a produzir, mas agora fabricavam Iveco Eurocargo, Iveco Eurotec, Iveco Eurostar. O último Pegaso tinha rolado para fora da linha de montagem. O mito tinha encontrado o seu final terreno numa decisão de contabilidade corporativa. A dissolução numérica de um mito. As histórias épicas necessitam de números para entender a magnitude da tragédia. A queda da Pegaso não foi um apagão súbito, mas um lento esvaziamento quantificável em gráficos de tendência irreversíveis. No seu auge, em meados dos anos 70, a Enasa montava mais de 20 mil veículos anuais, com uma cota de mercado em Espanha que roçava os 80% em caminhões pesados. Era um monopólio virtuoso. A entrada na CEI em 1986 atuou como um ácido sobre esses números. Em apenas 5 anos, para 1991, a produção tinha caído para pouco mais de 5 mil unidades. A sua quota de mercado no segmento pesado evaporou-se, caindo abaixo dos 30% e depois dos 20%, devorada pela avalanche importadora. As finanças contavam a mesma história a vermelho. As perdas acumuladas durante a década de 80 superaram os 100 mil milhões de pesetas da época, uma hemorragia constante que o Estado não pôde nem quis continuar a estancar. No momento da privatização em 1990, o valor contabilístico da empresa era negativo. O preço simbólico pago pela Iveco confirmou que o ativo principal eram as fábricas e os trabalhadores, não a marca. Para 1994, as estatísticas oficiais do setor já não tinham uma coluna para Pegaso. A sua cota de mercado registrava-se como 0%. O último dado, o mais frio e o definitivo, foi o silêncio estatístico. O cavalo alado tinha desaparecido não só das estradas, mas também dos relatórios anuais da indústria, dissolvido na categoria de outros e depois no nada. Os números, afinal, escreveram o ponto final que a nostalgia se resistia a traçar. Então, o que aconteceu realmente à marca de caminhões Pegaso? A resposta fácil seria dizer que a Iveco a comprou. Mas isso é apenas o desfecho administrativo. A resposta profunda é que a Pegaso morreu de uma mudança de era. A sua história é a crônica de uma colisão frontal entre dois mundos irreconciliáveis. Nasceu e cresceu num mundo de economias nacionais protegidas, onde o Estado era cliente, protetor e patrão. Triunfou num mundo de engenharia heróica, onde um homem como Ricard podia sonhar com superdesportivos para demonstrar o valor de uma nação, e onde a robustez a golpe de martelo era a virtude suprema. Mas o mundo girou para a globalização feroz, para as economias de escala, onde o que conta não é o orgulho nacional, mas a quota de mercado global, a eficiência extrema e a padronização de plataformas. Girou para a era da multinacional, ágil, impiedosa e com músculo financeiro ilimitado. A Pegaso não morreu por fazer maus caminhões. Morreu porque o mundo para o qual foi desenhada deixou de existir. Era um veleiro magnífico, construído para navegar em mares controlados, que de repente se encontrou no meio de um oceano infestado de couraçados a motor. O seu legado, por isso, é duplo. Por um lado, é o orgulho eterno de ter demonstrado que se podia. De ter ganho o Dakar.
de ter feito sonhar um país com cavalos alados de aço. Por outro lado, é a lição mais dura, que na indústria, a nostalgia não é um modelo de negócio. Que mesmo voando muito alto, não se pode escapar aos ventos mutáveis da história, da economia e da política. O cavalo alado, afinal, não pôde escapar da gravidade dos novos tempos. Para si, o que representa a Pégaso? O símbolo de uma engenharia com alma, de quando as máquinas tinham um nome e uma história, ou o exemplo mais claro do que acontece a quem não se adapta a tempo às regras impiedosas do mercado global. Lembra-se de ter visto algum Pégaso na estrada, talvez na sua infância, ou tem alguma anedota familiar ou laboral com estes caminhões? O seu pai ou o seu avô conduziram um? Conte-nos nos comentários.